Olá, amados do Criador! Hoje estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus e o tema de hoje é mudança de foco. Muitas vezes o nosso foco está voltado para as coisas que nos trazem dor, para as coisas que nos trazem infelicidade, para as coisas que nos afastam de Deus. Mas hoje eu te convido para uma mudança de foco. Às vezes eu fico pensando naquelas pessoas, por exemplo, que sempre estão insatisfeitas com o clima. Se tem chuva, elas reclamam. Se tem sol, elas reclamam. E confesso para vocês que uma vez eu era um pouco desse jeito também. Quando tinha chuva, eu pensava, ai, que difícil, os calçados embarram tudo, molha. Quando tinha sol, eu pensava, como hoje está difícil com esse sol, a minha pele tão sensível com o sol e arde, não tá fácil hoje. E até que um dia eu resolvi mudar de foco. Foi quando o Samuel começou a crescer e eu comecei a mostrar para ele o lado agradável do clima. Quando chovia, eu dizia, filho, que legal, tá chovendo, as plantinhas vão ganhar água para crescer. E quando estava sol, eu dizia para ele, olha que legal hoje, sol para a gente brincar. E eu percebi que essa mudança de foco também começou a ser bom para mim, porque eu comecei a observar do lado bom do clima. E esse só foi um exemplo para mostrar para vocês que às vezes é preciso nós tomarmos uma decisão de mudança de foco para que as coisas fiquem melhor. John Kennedy, que era um presidente dos Estados Unidos no século XX, no seu primeiro discurso presidencial, ele falou o seguinte: não pergunte o que o país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então, ele mostrou que nós podemos também ver o que nós podemos fazer para ajudar os outros. Conheço algumas pessoas que estão insatisfeitas e reclamam da seguinte maneira: ai, como é difícil, como eu sou infeliz porque eu não ganho, por exemplo, uma casa do governo. Eu não ganho um salário do governo. Reclamam porque não ganham do governo as coisas. Ao invés disso, elas poderiam mudar de foco e lutar por aquilo que elas tanto desejam. Essa mensagem nos convida a mudar de foco, a pensar por nós outras alternativas. Em algumas situações, eu vejo pessoas infelizes, insatisfeitas, reclamando da corrupção política do país. Sei que não é algo agradável, mas essas pessoas que reclamam de sonegação, de corrupção política, muitas vezes também têm algumas pequenas atitudes de sonegar, ou em outras áreas da vida são falhos, procuram colocar a culpa da infelicidade em atitude de outras pessoas. Outras vezes vemos pessoas infelizes porque estão insatisfeitas com seu cônjuge. Reclamam que o cônjuge não muda. E enquanto essas pessoas que reclamam, não observam detalhes que elas poderiam mudar para o bem da família. Essa mensagem nos convida a pensarmos um pouco sobre o que nós podemos fazer para a nossa vida e a vida das outras pessoas sejam melhor. No Sermão do Monte, o próprio Jesus Cristo nos chama para uma mudança de foco. Jesus diz o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados.
pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usado para medir. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não conta com a viga que está em seu olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Mensagem forte essa, né, que Jesus nos trouxe. Jesus pede para vivermos uma vida de moral e ética não baseadas nas tradições humanas, mas sim nos princípios do reino eterno. Jesus usa uma figura de linguagem para mostrar que é hipócrita condenarmos o pecado dos outros enquanto nós mesmos temos pecados. É certo que a palavra de Deus não proíbe toda forma de avaliação sobre as outras pessoas, mas deixa bem claro que não podemos julgar os outros com base na nossa própria justiça. E somente aquele que tem um coração capaz de arrepender-se por causa do seu próprio pecado, este sim é capaz de humildemente ajudar o seu irmão a consertar os erros. Em vez de focarmos as nossas orações nas falhas alheias, apresentando a Deus uma lista de atitudes que as outras pessoas devem mudar, nós primeiros temos que pedir a Deus a nossa própria transformação. Muitas vezes procuramos a culpa das nossas infelicidades nas atitudes dos outros, ao invés de orar e pedir a Deus a nossa própria transformação e entregar e declarar a Deus de que a nossa vida está nas mãos dele. Ore, declare a Deus que sua vida está nas mãos dele. Mude o foco e siga com Jesus. Senhor, ajuda-me a mudar de foco.